pessoal, me chamo Antônio Henrique, tá? Serei tutor, professor de vocês do itinerário de mundo do trabalho, né? O itinerário 5 do novo ensino médio. Então, estaremos nesses encontros tratando de algumas questões específicas à nossa primeira unidade curricular, que é o autoconhecimento, tá certo? Então, a aula de hoje vai tratar um pouco, né, esse encontro sobre a comunicação não violenta, tá certo? Então a gente vai ver que a comunicação não violenta, tá? O conceito dela é uma habilidade cada vez mais presente nas empresas e propõe uma nova forma de expressar desejos e necessidades, sempre escolhendo um caminho de conciliação e atitudes pacíficas, tá? A gente vê aqui que a comunicação não violenta está presente tanto no meio de trabalho, no mundo do trabalho, na nossa organização, na empresa, como também na nossa vida, no dia a dia. Tá? A gente em sala de aula também trata um pouco dessa comunicação não violenta, no modo de tratamento, tá certo? Então são habilidades, tá, que são utilizadas para fortalecer as conexões humanas com base na compaixão e na empatia. Tá certo? O autoconhecimento trata muito dessas habilidades mais humanas, sentimentais, e a gente já vê aqui aparecendo a empatia como uma palavra que vai aparecer sempre em todas as nossas aulas, tá? Na maioria dessas aulas, beleza? Então, no próximo slide, a gente está vendo aqui algumas estratégias de comunicação. A gente pode ver que existem dois tipos de estratégias. Tá? Então, a comunicação, no caso, na estratégia de comunicação, a estratégia da comunicação verbal e a não verbal. Então, a gente tem esses dois tipos de comunicação. Então, a verbal, né, é a escrita, é a falada, e a não verbal engloba gestos, expressões faciais ou corporais, imagens ou códigos. Tá bom? Então a gente engloba muito, a gente tanto falando como escrevendo, tanto gesticulando, tá? A gente trata muito dessa comunicação, tá? Então esses tipos de comunicação estão presentes em nossas vidas desde criança até a nossa fase, a fase de vocês, adolescentes, até chegar ao mercado de trabalho, beleza? Então no próximo slide, tá? A gente vê a comunicação não verbal na prática, tá certo? Então a comunicação não violenta ocorre quando o emissor reformula o que fala ou ouve, tá certo? Na prática a gente tem aquele impulso, a gente age por impulso, a gente tem aquela questão de se defender. Porém, com a comunicação não violenta, a gente primeiro pensa, analisa, para depois dar uma resposta. Tá certo? É o certo a se fazer, tá bom? E no mundo do trabalho a gente precisa ter essa comunicação não violenta, tá? Para ter uma boa interação e um clima organizacional na minha empresa, tá bom? A mesma coisa pode ser tratada aqui no nosso ambiente de sala de aula, tá bom? No ambiente da sala de aula de vocês. A gente primeiro escuta, tá? E se comunica de uma forma que a gente possa pensar antes de agir, tá certo? Então, tá? Temos as importâncias, tá? E benefícios no ambiente de trabalho. Então, ó, no contexto das empresas, a comunicação não violenta tem uma série de finalidades. Então, as aplicações são, tá? Promoção da empatia, tá certo? A gente saber ouvir, saber escutar, saber entender o lado da outra pessoa, tá certo? Então, a construção de ambientes mais acolhedores, a gente ter aquele espaço que a gente possa, né, se sentir acolhido, bem recebido, tá bom? Para deixar um clima bem agradável na minha empresa, tá? A mediação e a resolução pacífica de conflitos, toda empresa, tá? Tem conflitos, tem algumas desavenças, porém elas são tratadas a partir da comunicação. Tá bom? Então a gente sabendo ouvir, com a empatia, se colocando no lugar do outro, a gente sabe as possibilidades necessárias para a gente estar, né, agindo de forma correta, né, na comunicação no ambiente de trabalho, tá certo? Então, ó, existe a abertura de diálogo, tá? A gente está ali no ambiente de trabalho, a gente escuta e a gente também tem a nossa vez de falar, tá bom? Então a importância de escutar e ter uma fala assertiva naquele momento abre a possibilidade para uma comunicação não violenta, para a gente ter a resolução daquele conflito, tá bom? Então, ó,
A redução de agressões, tá? Tanto física como verbal. A gente está tratando aqui de comunicação, a gente sabe o que o corpo fala, tá? Então a gente precisa ter uma postura, a gente precisa também saber falar no momento certo, na hora certa, tá certo? Então, né, no próximo tópico aqui tem promover e manter relacionamentos saudáveis, tá certo? Nada que seja muito tóxico, tá? Nada que seja muito sufocante ou deixe a pessoa desconfortável no ambiente de trabalho, tá? Então, fortalecimento de uma cultura baseada na parceria e no trabalho em equipe, tá? Outro ponto-chave que a gente vai tratar também é o autoconhecimento, aprender, né, e saber os tipos de trabalho em equipe, tá? O que existe de fato na empresa, como a empresa também trabalha, porque a gente não trabalha só, tá? Existe toda aquela equipe, todo aquele meu setor que trabalha em um único propósito, num único foco, numa meta e num objetivo, tá certo? E uma gestão otimizada da minha equipe. Tá bom? A partir da comunicação a gente tem essas questões, tá, de alinhamento com a minha equipe para entregar um trabalho de qualidade, beleza? Então na próxima aula a gente continua com mais conteúdo, tá certo, pessoal? Tchau, tchau!